Salve, salve, nação santista, blog do Tubarão na área para mais uma resenha pós-jogo. E ó, sai zica! Hoje foi dia de terminar com a série de 12 jogos sem vencer, 14ª rodada do Brasileirão, Santos 4, Goiás 3, né? Um jogo que o Santos deu muitos sustos na torcida, parecia que a gente teria uma manhã, início de tarde tranquila, mas eis que Paulo Turra, mandou todo mundo segurar lá atrás, né? Eu acredito que ele não tenha mandado, mas isso foi o que aconteceu. E a gente dependeu aí de um pênalti bem polêmico. Eu acho que foi pênalti, mas a choradeira tá sendo geral aí nos meios de comunicação, internet, Twitter e afins. Mas Steven Mendonça, né, o famoso Speed, né, foi muito frio e colocou a bola na gaveta do goleiro Tadeu, que é um bom pegador de pênaltis, e garantiu esses 3 pontos importantíssimos para o Santos para sair da zona da confusão. Foi um grande jogo do Santos? Óbvio que não foi, né? O jogo foi, né, até um primeiro tempo decente do Santos e o segundo tempo muito ruim, mas o que valia a pena mesmo hoje era ganhar, seja da maneira que fosse, né? E assim acabou acontecendo. O Santos, né, virou o primeiro tempo vencendo por 3-1, recuou muito, deu a bola para o Goiás e acabou sofrendo um empate. E aquele pênalti, vamos ser sinceros, caiu do céu, né? O zagueiro do Goiás ali foi muito desprovido de inteligência, né, para não falar outra coisa, e deu tranco ali no Joaquim e acabou dando a chance para a gente, né, vencer a partida já nos acréscimos. O professor Paulo Turra, né, ele não inventou muito na escalação ali, colocou o esquema 4-3-3, também não mexeu no sistema de jogo, né? É uma cobrança de uma boa parte da torcida para que o Santos mude, né, o esquema 4-3-3, mas eu acho que esse não é o principal problema do time, né? Desde que você tenha jogadores de beirada de campo, né, que no caso hoje eram o Mendonça e o Lucas Braga, que ajudem na recomposição, dá para jogar nesse sistema sem ser vulnerável. Então o professor Turra manteve, né, o esquema, né? Ele colocou o João Paulo, João Lucas, Joaquim Messias e Kevson no meio campo, Rodrigo Fernandes, Sandri e Lucas Lima. Na frente, o Lucas Braga, o Marcos Leonardo e o Mendonça. O Santos começou muito mal a partida, os primeiros 15 minutos foram dominados pelo Goiás. Não foram 15 minutos em que o Goiás criou muitas oportunidades de gol, mas o Goiás tinha a posse de bola e colocava quase que o Santos na roda, né? O Santos parecia que tinha jogador a menos nesses primeiros 15 minutos da partida, até que numa saída de bola do Goiás, o Santos fez um abafa ali na saída de bola do time goiano. O Sandri roubou a bola, o Rodrigo Fernandes, né, pegou a sobra, acionou o Lucas Lima meteu a bola no Marcos Leonardo cortou o zagueiro, chutou de pé esquerdo, chutou o chão, né? Ele chutou mais o chão do que a bola, mas contou com o desvio do lateral ali do Goiás e a bola morreu no cantinho. 1-0 para o Santos. E a partir do primeiro gol do Santos, o Santos acabou se encontrando um pouco mais na partida. Apesar do Goiás manter a posse de bola, né, o domínio da posse de bola, o Santos encaixou melhor a sua marcação ali, mesmo marcando com as linhas um pouco mais, né, recuadas. Não dava mais tanta chance do Goiás ficar trocando passes à vontade no campo de ataque do Santos, e começou a ter mais oportunidades no contra-ataque. O time mostrou estar preparado para jogar no contra-ataque. Quando o Lucas Lima, quando o Marcos Leonardo, quando os jogadores ali do ataque pegavam a bola, eu percebi que os laterais também já partiam, né, em velocidade, tanto o João Lucas e muito mais o Kevson, né, que é um jogador que tem muita força física, né, o garoto de 19 anos que tem jogado na lateral esquerda. Eles passavam bastante, então dava opção sempre para os jogadores, né, que pegavam a bola. E foi assim que o Santos chegou ao segundo gol, né, uma bola longa que o João Lucas cruzou e o Marcos Leonardo
né? Não sei se ele foi dominar, se ele foi dar um tapa ali, a bola saiu meio mascada, mas acabou morrendo no fundo do gol. O Santos fez 2-0 e ali estava jogando até tranquilo, né? E ameaçando mais o Goiás do que o Goiás ao Santos. O Santos passou a ter o controle do jogo, né? Não tinha o controle da bola, mas tinha o controle da partida, era mais perigoso. Até que aos 40 minutos do primeiro tempo, um lance besta ali, né? Que até seguiu e no desenrolar da jogada quase saiu um belíssimo gol do Lucas Lima, né? O Lucas Braga cruzou, né? Um contra-ataque do Santos, o Lucas Braga cruzou, o Lucas Lima bateu de primeira, a bola passou perto do gol do Tadeu, que nem se mexeu. O VAR chamou e no lance lá anteriormente o Kevson acabou realmente pegando o pé do lateral do Goiás, né? Um lance que o cara do Goiás estava indo para a linha lateral, né? Não oferecia perigo algum e por inexperiência ali do lateral santista, né? Um garoto, né? Não vamos crucificar o moleque, né? Até porque ele tem jogado bem, né? Para quem tá entrando numa fogueira, ele tem dado conta do recado, tem jogado muito melhor do que o João Lucas, né? Que é o lateral direito, né? Se você for comparar os dois laterais do Santos, né? Que são dois calcanhares de Aquiles do Santos, são as laterais. O Kevson tem sido muito mais, tem tido atuações muito melhores do que o João Lucas ou até mesmo outros laterais que entram ali pela direita, né? Como o Inocêncio e anteriormente o Natan. Mas o Kevson, como eu vinha falando, acabou fazendo um pênalti infantil na cobrança. O Guilherme, né, um baixinho ali do Goiás, que deu bastante trabalho para o Santos, né, um meia, depois acabou fazendo o segundo gol também, fez 2-1, diminuiu o placar para o Goiás. Mas aí aos 46 minutos, né, 1 minuto de acréscimo ali do primeiro tempo, o Marcos Leonardo fez uma belíssima jogada, né, ele ganhou 2 disputas de bola ali depois de um escanteio do Goiás. Ele pegou a sobra e ganhou 2 divididas ali com os jogadores do Goiás e acionou muito bem o Mendonça, né? O Mendonça colocou na frente e aí não teve como o zagueiro do Goiás, nos laterais, eu não me lembro quem que estava correndo atrás do Mendonça ali, ficou para trás e ele trocou de pé ali, ele foi muito bem no lance, né? Ele trocou de pé, né? Porque a bola estava no pé direito dele, ele trocou de pé e colocou na saída do Tadeu, 3-1. A gente foi até pro intervalo ali respirando aliviado, né? Achando que teria uma vitória até tranquila. Até fiz uma brincadeira no intervalo lá, dizendo que quantos pontos faltavam para o Santos chegar no Botafogo, né? Me empolgando ali com essa vitória. Claro que é uma brincadeira. Nossa preocupação é se manter na primeira divisão, essa que é a verdade. Então, nós fomos pro vestiário ali achando que teríamos uma vitória tranquila. O Goiás já um pouco perdido ali depois de ter tomado o terceiro gol, né? E indo pro tudo ou nada, né? No segundo tempo eles colocaram um centroavante ali, que eles já estavam jogando sem centroavante, colocaram um cara bem alto ali como referência. Só que o principal problema foi que o Santos recuou demais, né? Recuou, já dava a bola pro Goiás, mas tentava mesclar uma marcação-pressão em alguns momentos, em outros, né, baixava um pouco as linhas, mas saía muito rápido para o ataque. Mas no segundo tempo não, o Santos praticamente deixou o Goiás com a bola e torcendo para não tomar gol. E aí começaram a jogar bola na área, começaram a ter oportunidade de finalizar, né? E aí aos 16 minutos do segundo tempo, né, depois que o Marcos Leonardo tinha saído, né, porque no lance do gol o Marcos Leonardo chutou o chão e ele acabou até contundindo o tornozelo, né? Em alguns momentos ele caiu ali no chão até para ganhar um pouquinho de tempo, né? Nesse lance do segundo tempo foi um pouquinho disso, ele saiu ali, né? Nem os médicos nem entraram no campo, ele saiu ali e no momento que o Santos estava com o jogador a menos, o mesmo Guilherme que tinha feito o gol de pênalti, um baixinho ali, canhoto do Goiás, teve liberdade, né? Pegou uma sobra ali da defesa do Santos, rolou para o pé direito e bateu muito bem colocado, né, na gaveta do João Paulo. Mas apesar da bola ter sido muito colocada, eu acho que pela distância que foi o chute, né, e não ter sido um chute tão forte, eu acho que era uma bola que o João Paulo poderia ter defendido para o padrão de goleiro que é o João Paulo, né, um goleiro que muitas vezes salva o Santos com alguns milagres. Eu acho que era uma bola defensável ali que acabou
entrando. O Goiás fez, né, diminuiu o placar para 3-2 e o Santos continuou dando a bola para o Goiás, dando muito espaço, né, recuando demais, até tomar o segundo gol aos 36 do segundo tempo, né, um escanteio, a bola na área, e esse jogador alto, né, João Magno, o nome dele, que tinha entrado no intervalo para comandar o ataque do Goiás, acabou ganhando a jogada ali dos zagueiros do Santos e fazendo o gol, né? O Goiás, ele posicionava todos os seus jogadores em cobranças de escanteio a favor, ele colocava todo mundo na pequena área ali para evitar que o João Paulo saísse na bola. A defesa do Santos deu mole, né? Ninguém encostou no cara, ninguém tentou deslocar ou algo do tipo, e o jogador cabeceou livre ali, empatou 3-3, em um momento que o Paulo Turra já tinha feito algumas substituições, né? Depois do Santos ter tomado o segundo gol, né, de ter ficado 3-2, ele colocou o Luan Dias, né, no lugar do Lucas Lima, colocou o Bruno Mezenga no lugar do Marcos Leonardo e colocou o Balieiro no lugar do Sandri, né? Eu sinceramente não entendo por que ele não colocou, ao invés do Mezenga e do Balieiro, por que ele não colocou o David Washington, que é muito mais jogador que o Bruno Mezenga, e por que ele não colocou o Dodge, né, que tem sido na temporada um dos principais, se não o principal jogador do Santos na temporada. Caiu um pouco de rendimento nos últimos jogos, né, até por isso foi para o banco. Até nisso daí até a gente, né, pode entender. Eu não teria colocado ele no banco, eu teria colocado ele como titular, fazendo dupla com o Sandri, porque o Fernandes, ele é um bom marcador, mas 90% das bolas que ele recupera, ele entrega mal. E aí eu não entendo menos ainda ele ter colocado o Balieiro ao invés do Dodge. Eu suponho que o Balieiro deva ser uma espécie de Casimiro nos treinos, ou Pogba, ou sei lá, o Fabinho do Liverpool. Ele deve ser um monstro nos treinamentos para ter merecido entrar nesse jogo ao invés do Dodge, né? Na coletiva, o Turra falou assim que independente de jogador que seja, ele tá olhando para aquilo que os jogadores têm feito no treinamento, né, para justificar quem que tem ganhado chances com ele, mas não consigo entender por que ele preferiu o Balieiro e por que ele preferiu o Mezenga, porque o Mezenga é o tipo do jogador que é bom na bola aérea, mas é para colocar faltando 5, 10 minutos de jogo, um jogo que o Santos precisar jogar muitas bolas na área para ir atrás do resultado, e não um jogo que o Santos precisa, que está ganhando, o Santos está na frente e precisa de jogadores que mantenham a posse de bola, ou que causem perigo para o adversário, que sejam eficazes em um contra-ataque. O David Washington é muito mais jogador tecnicamente que o Bruno Mezenga. Não consegui entender. O Santos levou 3-3, faltando 10 minutos para acabar o jogo. Com essas substituições mal feitas pelo Paulo Turra, eu sinceramente achava que o máximo que a gente conseguiria fazer era manter esse empate, mas eis que numa bola, né, uma falta cobrada pelo Luan Dias, né, uma falta lá da intermediária, do meio de campo, o jogador do Goiás, o zagueiro do Goiás, deslocou, né, como eu falei no início do vídeo, o Joaquim. Muita gente que está dizendo que não foi pênalti diz que foi um lance de ombro a ombro, mas o ombro a ombro ele vale quando a jogada quando a bola está em disputa. Não era o caso, né? O Joaquim estava olhando para a bola, ele nem viu de onde veio o tranco. O jogador do Goiás, né, bateu na costela dele, bateu meio na lateral, meio nas costas ali. Foi um pênalti besta, infantil, mas não tinha, para mim, não tinha como não apitar aquele pênalti. E apesar do VAR ter recomendado que ele não marcasse, né? Porque se o VAR chamou é porque os caras ali acharam que não foi pênalti, o juiz confirmou o pênalti. E aí que entrou Steven Iceman, né? O homem de gelo, Mendonça, porque não era um pênalti fácil de se converter, né? O Santos aí com 12 partidas sem vencer, a torcida, né, com todos os protestos realizados aí nos últimos jogos, bombas atiradas na cabeça dos jogadores, né? Todo o Santos brigando ali para sair
da parte de baixo da tabela. Um jogo nos acréscimos em que vencia por 3-1, levou empate. Então o Mendonça foi muito sangue frio ali e colocou a bola na gaveta, né? Bateu forte. O Tadeu, né? Eu acho que antecipou bem ali, porque ele viu onde que o Mendonça ia cobrar. Ele saiu até bem antes, né? É que o Mendonça já foi muito decidido, né? Ele com certeza só estava olhando para a bola. O Tadeu saiu antes, mas mesmo assim não conseguiu fazer a defesa porque a bola foi forte e bem no alto, né? 4-3 para o Santos, né? A vitória ali sendo garantida com esse gol e o final do sofrimento alvinegro, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos até a próxima partida. O Paulo Turra, né? Esse foi o terceiro jogo do Paulo Turra, né? Ele estreou lá contra o Blooming na Copa Sul-Americana, aquele 0-0 tenebroso. Depois a gente teve o desastre de Cuiabá, né? No último jogo do Campeonato Brasileiro, e hoje a vitória contra o Goiás. O Santos terminou o jogo com a posse de bola de apenas 34%, né? 66% de posse de bola para o Goiás. Em finalizações, o Goiás teve 19-15, né? Foi um domínio até do time do Goiás. Isso aí até é meio que injustificável, né? O Santos ser praticamente dominado, né, pelo Goiás dentro da Vila Belmiro, né? Um time que está abaixo da tabela de classificação, né, em relação ao Santos. Não dá para entender, mas como eu falei anteriormente lá no início do vídeo, o importante hoje era a vitória, independente de qualquer coisa, independente de jogar bem, né? O Santos é um time que emocionalmente, né, tem muitos problemas, né, porque não tem confiança. Então a gente espera aí que com o resultado o Paulo Turra tenha um pouco mais de tranquilidade aí para trabalhar e possa melhorar o rendimento do futebol apresentado pelo Santos, né? Quem sabe também melhorando um pouco as substituições, né? Acho que ele errou muito nas trocas aí, né? Colocou o Goiás ainda mais para cima do Santos, tirou o contra-ataque do Santos, e a gente tem que dar, né, agradecer aos céus por esse pênalti aí cometido pelo zagueiro do Goiás. Pensando em sequência do Campeonato Brasileiro, o Santos agora tem o clássico contra o São Paulo no Morumbi, né? Um jogo difícil. O Santos tem uma sequência difícil de 3 jogos aí, eu sempre falo da sequência de 3 jogos. São Paulo fora de casa, no Morumbi, depois o Botafogo com o mando do Santos. A gente ainda não sabe como vai ficar essa questão da punição, né? Porque teoricamente o Santos tem que mandar o jogo a 150 quilômetros de Santos, né, da Vila Belmiro, e ainda sem torcida. O Santos vai recorrer, então vai ter um tempinho aí, vamos ver como vai ficar essa questão da punição. E depois sai para jogar com o Fluminense, né? Essa é a sequência de 3 jogos do Santos: São Paulo e Fluminense fora, e Botafogo com o mando do Santos, né? A gente não dá nem para dizer que vai ser em casa, porque o Santos precisa cumprir uma punição aí pesadíssima imposta pelo STJD. E além disso, tudo que eu falei aí em relação ao jogo, a gente fica na expectativa aí para os próximos jogos em relação aos reforços que chegarão, né? O Paulo Turra falou na coletiva que ele não espera nem 2, nem 3, nem 4. O Santos precisa de muitos reforços. Essas foram as palavras do Paulo Turra, e a gente sabe que é verdade, né? Além de tudo, o Santos ainda pode perder o Marcos Leonardo, né? Porque o Rueda tá doido para fazer um dinheiro, assim como fez com o Ângelo, e também depende, né, dessas vendas para possibilitar a chegada de novos jogadores. O Dodô, lateral esquerdo, tá, pelo que dizem, tá quase contratado. A gente espera que o Santos seja reforçado aí praticamente em todas as posições, né? Desde a defesa até passando pelo meio de campo e também no ataque. Chegou um recado aqui da minha filha. Papai, a gente pode passear? Eu já vou, filha, com você. Querendo passear com os cachorros aqui para não interromper o vídeo aqui. Ela me fez um bilhete. Mas enfim, a gente fica na espera aí da chegada dos reforços para que o Paulo Turra, né, tenha mais opções aí no elenco e melhore, né, o futebol apresentado, porque não dá, né, para a gente ser goleado pelo Cuiabá, para a gente não conseguir ganhar do Blooming, e para mesmo quando a gente vence o Goiás, jogar até, né, não jogar tão bem assim como foi hoje, né, jogar talvez até pior do que o Goiás. Beleza?
esse foi o comentário desse jogo aí, que a gente pode dizer assim que para tirar a zica, né? Santos 4, Goiás 3, foi difícil, foi complicado, foram muitos sustos, mas valeram os 3 pontos. Se você curtiu esse vídeo aí, né? Dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e mande para os seus amigos aí para que o canal do Blog do Tubarão chegue cada vez mais longe. Beleza? A gente volta aí muito provavelmente no próximo final de semana, depois de Santos e São Paulo na Vila Belmiro, não, no Morumbi. Valeu? Um grande abraço a todos e pra cima deles, Santos!